Eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de secreções pancreáticas. Vamos começar relembrando a respeito da localização anatômica do pâncreas. O pâncreas é um órgão retroperitoneal, ou seja, o pâncreas fica localizado atrás do peritônio. Este órgão está, portanto, posterior em relação ao estômago. Perceba que nessa imagem eu recortei o estômago para que nós possamos observar a localização anatômica do pâncreas. E o pâncreas está ocupando grande parte dos dois quadrantes superiores, esquerdo e direito abdominal. Além disso, o pâncreas nós podemos ver que fica localizado entre a região do duodeno, a primeira porção do intestino delgado, e também do baço, que essa figura não mostra. Nós podemos ver que o pâncreas é uma glândula anfícrina. Isso quer dizer o seguinte: o pâncreas apresenta duas porções, uma porção exócrina e uma porção endócrina, sendo que a porção exócrina do pâncreas está relacionada com a fisiologia digestiva. Isso porque esta porção vai liberar água, bicarbonato e também um conjunto de enzimas digestivas. Por outro lado, a porção endócrina do pâncreas está relacionada com a liberação de insulina, glucagon e também de somatostatina para a corrente sanguínea. Vamos ver agora, ampliando o pâncreas e fazendo um corte histológico, que na histologia do pâncreas nós podemos ver algo mais ou menos desta maneira. Esta é uma figura histológica mostrando as ilhotas de Langerhans, que compõem cerca de apenas 2% do pâncreas, sendo que as ilhotas de Langerhans estão relacionadas com a porção endócrina do pâncreas. E a grande maioria celular do pâncreas, chamados de ácidos pancreáticos, estão relacionados com a porção exócrina do pâncreas. Neste vídeo, nós vamos ver a porção exócrina, a porção relacionada com a fisiologia digestiva. A partir da formação dos compostos digestivos nos ácidos pancreáticos, esses compostos vão passar por um trajeto até chegar ao interior do intestino delgado. Perceba então, após a formação dos produtos nos ácidos pancreáticos, esses produtos vão ser liberados para um conjunto de canalículos que, em primeira análise, o primeiro tipo de ducto é chamado de ducto intercalar. Esses ductos intercalares, eles vão confluir e vão formar o que nós chamamos agora de ductos intralobares. Os ductos intralobares vão confluir novamente e vão formar o que nós chamamos de ductos extralobulares e também vão formar os ductos interlobulares. Esses conjuntos de ductos agora vão confluir para um ducto central que percorre toda a extensão do pâncreas, conforme nós vamos vendo nesta ilustração. Esse ducto recebe o nome de ducto pancreático principal, que esse ducto, por sua vez, pode ou não estar ramificado. Veja um detalhe interessante: se nós pegarmos na região próxima agora ao intestino delgado, perceba que o ducto pancreático principal vai unir com o ducto colédoco. O ducto colédoco nós estamos vendo nessa figura, nessa região aqui em verde. A função do ducto colédoco seria de transportar os sais biliares lá da vesícula biliar até o interior do intestino delgado. A função do ducto pancreático principal é a de conduzir o conjunto de produtos formados pelos ácidos pancreáticos e liberar também no interior do intestino delgado.
Mas perceba um detalhe, em um dado momento bem próximo em relação ao duodeno, ocorre a confluência do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. A partir desse momento, forma-se um novo ducto. Esse ducto recebe o nome de ducto hepatopancreático. Portanto, nós podemos ver que o ducto hepatopancreático tem como função conduzir tanto sais biliares que foram produzidos no fígado e armazenados na vesícula biliar, quanto também os produtos relacionados com a digestão que foram produzidos pelo pâncreas. Esses produtos são liberados no interior do intestino delgado por meio de uma abertura chamada de papila duodenal maior. Vamos ver agora que o pâncreas possui cerca de 20 enzimas digestivas. Esse grande conjunto de enzimas digestivas está obviamente relacionado com todo o produto que nós ingerimos durante a alimentação que vai ser digerido, ou seja, as 3 principais classes de alimentos, proteína, gordura e também de carboidratos, serão digeridos pelas 20 enzimas pancreáticas. Essas 20 enzimas pancreáticas estão relacionadas com a digestão de polissacarídeos, açúcares, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleotídeos e também as gorduras. Vamos falar brevemente a respeito das principais classes de enzimas pancreáticas. Vamos começar a falar a respeito das enzimas proteolíticas, ou seja, as enzimas responsáveis pela digestão das proteínas. As principais enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas são a tripsina, a quimiotripsina e também a carboxipeptidase. A tripsina, ela é formada na forma de zimogênio, ou seja, numa forma inativa. E na borda em escova, o que seria a borda em escova? Vamos pegar e ampliar um pedacinho do duodeno e a partir desse pedacinho nós vamos ver a histologia do duodeno. Perceba que na histologia do duodeno nós temos uma região de microvilosidades. Essa região é que nós chamamos de borda em escova. A função da borda em escova seria secretar diversas enzimas digestivas. Entre essas enzimas é secretada a enteropeptidase. A função da enteropeptidase seria converter a forma inativa da tripsina, ou seja, o tripsinogênio, na sua forma ativa, em tripsina. Veja que interessante, a tripsina nós acabamos de ver que é uma enzima proteolítica, vai digerir as proteínas. Porém, a tripsina apresenta uma outra função extremamente importante. Esta enzima apresenta uma função autocatalítica, ou seja, a partir da formação da tripsina, novos tripsinogênios serão ativados e, além disso, outras enzimas pancreáticas formadas na forma inativa também são ativadas na presença da tripsina. Vamos ver agora também outras classes de proteínas pancreáticas, como a alfa-amilase pancreática. Essa alfa-amilase pancreática também é formada na forma ativa, já no interior do pâncreas. A função da alfa-amilase pancreática seria clivar os açúcares, ou seja, os polissacarídeos. Essa enzima cliva os polissacarídeos em maltose, maltotriose e também alfa-limite dextrina. Uma outra classe de enzima seria as enzimas lipolíticas. Essas enzimas são lançadas no duodeno e têm como função clivar as gorduras. As principais enzimas lipolíticas secretadas pelo pâncreas são a lipase, a colesterol esterase e também a fosfolipase. Perceba que quando a gente fala a respeito das enzimas lipolíticas, existe uma
consideração interessante. Quando nós olhamos tanto a lipase quanto a colesterol esterase, essas duas enzimas são lançadas na forma ativa. Em contrapartida, quando a gente olha a fosfolipase, essa enzima é lançada na forma inativa, ou seja, na forma de zimogênio. Qual a função de lançar a fosfolipase na forma inativa e ser ativada apenas no interior do intestino delgado? Isso ocorre pois este zimogênio tem como função proteger a própria célula que secreta esta enzima. Lembra que a membrana plasmática é formada por fosfolipídios associados às proteínas. A fosfolipase poderia digerir a própria membrana plasmática das células que a produz. Vamos ver agora a respeito de uma proteína. A colipase não apresenta uma ação enzimática. A colipase é uma proteína. Porém, essa proteína tem como função facilitar a ação da lipase pancreática. Essa sim, uma enzima que vai digerir as gorduras. Vamos ver a função da colipase. Com a chegada do material gorduroso provindo do estômago para o interior do intestino delgado, primeiramente ocorrerá a ação dos sais biliares. Os sais biliares têm como função a emulsificação da gordura. Uma vez que a gordura seja emulsificada, essa gordura está preparada para a ação da lipase pancreática. Porém, veja o que acontece. Na presença dos sais biliares, a lipase pancreática ela vai ser repelida quando ela entra em contato com o material gorduroso. Sendo repelida, a lipase pancreática não vai exercer a sua função de digestão das gorduras. Nesse momento, entra em ação a colipase. A colipase é uma proteína que vai permitir a interação entre os sais biliares com a lipase pancreática. Neste caso, a lipase pancreática vai assumir a sua função de digestão das proteínas. Agora vamos ver como ocorre a regulação da secreção pancreática. A regulação da secreção pancreática aumenta, obviamente, durante a refeição. Isso por causa do aumento da colicistoquinina e também da secretina. Vamos ver que a colicistoquinina é um hormônio que apresenta como função aumentar a secreção de proteases e também de lipases, ou seja, de enzimas que vão participar da digestão de proteínas e também das gorduras. Por sua vez, a secretina tem como função aumentar a secreção do bicarbonato. Lembra que nós já falamos, inclusive, em vídeos anteriores. O conteúdo estomacal é extremamente ácido. Essa acidez precisa ser neutralizada à medida que chega no interior do duodeno. Quem é o responsável pela diminuição da acidez no interior do duodeno é exatamente o bicarbonato secretado pelo pâncreas. Vamos ver que a principal função da colicistoquinina está relacionada com a digestão de proteínas e também de gorduras. Obviamente, o principal estímulo relacionado com o aumento da secreção da colicistoquinina seria a presença de ácidos graxos e também de aminoácidos no interior do intestino delgado. Por sua vez, a principal função da secretina seria liberar o bicarbonato. Portanto, o principal estímulo relacionado com o aumento da secreção da secretina seria o baixo pH duodenal. Podemos ver desta maneira que a fase intestinal da digestão, ou seja, aquela fase onde
chegam os produtos provindos do estômago para o interior do duodeno, contribui com a maior parte das secreções exócrinas do pâncreas. Porém, não é somente a fase intestinal que participa com a secreção do pâncreas exócrino. Vamos ver também que a fase cefálica e a fase gástrica também participam do aumento da secreção dos produtos pancreáticos para o interior do intestino delgado. A fase cefálica está envolvida com a visualização do alimento que nós vamos consumir. Por sua vez, a fase gástrica está envolvida com a distensão do estômago, com a chegada do alimento no interior estomacal. Independente do estímulo, seja visual, seja da distensão do estômago, o certo é que ocorrerá a estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático. O aumento do disparo parasimpático vai fazer com que ocorra o aumento da liberação do conteúdo exócrino do pâncreas. Então, a fase cefálica e também gástrica contribuem em menor parte para a liberação do conteúdo do pâncreas exócrino, ou seja, do pâncreas relacionado com os processos digestivos. Pessoal, a respeito do pâncreas exócrino, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham chegado até o final. Se esse vídeo colaborou com a sua formação, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e aguardo você no próximo vídeo. Até mais!